Fala pessoal, tudo bom com você? É um prazer imenso estar aqui hoje, junto com você para o nosso segundo módulo da nossa mentoria Vivendo de Forma Simples e Prática o Cristianismo do Cristo. E antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu quero fazer aqui um breve aviso para você, um breve comentário, te dizendo o seguinte: se você está começando hoje a assistir às aulas, por essa aula que você está tendo acesso agora, eu quero te pedir para você pausar essa aula e assistir a aula do primeiro módulo, que fala sobre paternidade. É muito importante você seguir as aulas conforme elas foram disponibilizadas, porque isso trará para você um melhor entendimento daquilo que foi preparado por Deus para edificar a sua vida. Então, se você ainda não assistiu o primeiro módulo, pausa essa aula agora e volta lá para o primeiro módulo, assiste a aula sobre paternidade, medita sobre o conteúdo ministrado. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e só depois disso você volta aqui e inicia o nosso segundo módulo. E quando você acessar o nosso canal no YouTube, não esquece, se inscreve no canal, curte o nosso canal, porque o material que for disponibilizado de forma aberta terá capacidade de alcançar outras pessoas. E nós temos que entender que essas palavras, elas são sementes e nós somos semeadores. Então, quando você partilha com outras pessoas aquilo que você recebeu, aquilo que alcançou a sua vida, com certeza também irá edificar a vida de outras pessoas. Eu espero que você esteja gostando da comunidade. Dentro da comunidade, nós temos alguns tópicos, certo? Tópicos de interação para que você possa interagir com as outras pessoas. Temos tópicos de intercessão para que, se você tiver pedidos de oração, tanto seu como de pessoas conhecidas, você coloque lá, porque todos que estão na comunidade têm a responsabilidade de orar uns pelos outros. Da mesma forma, testemunhos. Se essas palavras têm alcançado sua vida, gerado transformação na sua vida, testemunhe aquilo que Deus está fazendo com você, porque isso gera edificação na fé de todos nós. Então eu quero dizer para você que eu estou muito feliz. A cada módulo que aqui se encontra, Deus nos enche de alegria e tenha certeza que Deus tem falado comigo da mesma forma que Ele tem falado com você. Mas claro, Ele vai trazer a revelação daquilo que cada um de nós precisamos. E sem mais delongas, vamos entrar hoje no nosso segundo módulo, que fala de um tema muito importante para todos nós, que é a batalha da mente. E o texto que nós vamos utilizar para meditar e entendermos mais sobre o que é a batalha da mente está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Esse será o tema central da nossa aula de hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo todo pensamento maldoso, falso, e toda a altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos dizendo que as armas que devemos guerrear as nossas lutas, as nossas guerras, elas não são armas carnais, ou seja, naturais, humanas, mas sim, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? São fortalezas construídas em nossa mente, e você vai entender isso comigo. E o apóstolo Paulo, ele inicia esse texto falando aos coríntios que eles devem ter a mansidão e a humildade de Cristo neles. Para quê? Para que eles possam exercer a fé, a mente de Cristo, para que eles possam vencer as batalhas da sua mente. Se nós percebermos, eu e você, todos os dias, nós enfrentamos batalhas na nossa mente. A nossa mente, ela é um campo de batalhas. E esse campo de batalha, nós precisamos aprender a guerrear com as armas corretas. E as armas corretas são as armas que o Senhor nos ensina, que nós também vamos aprender aqui no decorrer desse módulo. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante que você compreenda
é que todos os dias eu e você vivemos em guerra. Esse é o título que está escrito aqui na minha Bíblia, eu não sei quanto à sua, no início desse capítulo 10 de 2 Coríntios. Ele diz guerra, ou seja, estamos todos os dias, diariamente, vivendo em uma guerra que não podemos compreender de forma natural, mas que precisamos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. A palavra de Deus diz, levemos os nossos pensamentos cativos a Cristo. A palavra de Deus diz que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos aprender a lidar com essa batalha que existe no campo da nossa mente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se isso só acontece comigo, mas de repente quando você está aí na sua casa, no trabalho, dirigindo, caminhando, não importa, começa a vir pensamentos na sua mente de coisas que você sequer estava pensando. Isso se chama o inimigo trazendo a guerra para a nossa mente. E por isso nós precisamos estar muito atentos quanto a essas coisas. Por quê? Porque elas se manifestam de forma natural. Às vezes você vai andando na rua e alguém, sem você ter feito nada, olha para você com a cara feia. Às vezes você está dentro de casa e está tudo bem no seu lar, mas o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, os seus pais, os seus filhos, de repente parece que começou a implicar com você. E naquele momento começa a existir uma batalha dentro da sua mente. E sabe o que são isso? Isso são ilações. E o que são essas ilações, Suianes? Essas ilações são setas que o inimigo fica jogando o tempo todo como flechas na minha e na sua mente para saber a forma que ele vai nos atingir. E por isso nós temos que entender que a nossa mente é esse campo de batalha. Para quê? Para que nós venhamos aprender a alimentar em nossa mente aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Por quê? Porque as armas das nossas lutas não são carnais, não são naturais, não são desse mundo. Quando uma pessoa do nada se levanta contra você, a sua guerra não é contra a pessoa. Não é contra seu cônjuge, não é contra seu sogro, sua sogra, seus pais, seus filhos, seus irmãos. Não, não são. Aquelas pessoas, de uma forma ou de outra, estão apenas sendo usadas como um instrumento para atingir a sua mente. E por isso nós precisamos ter a sabedoria de Deus para conduzir essas situações. Porque senão a gente fica com raiva da outra pessoa, quer guerrear no mundo natural, ou seja, a pessoa fala algo que não nos agradou e a gente quer revidar com algo que não vai agradar a pessoa e a gente de repente esquece que por mais que estejamos vivendo em um mundo natural, não guerreamos as nossas guerras de forma natural, porque o Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra, dizendo que a nossa guerra não é daqui. Então esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos entender. Tudo aquilo que nos ocorre também no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é mais real do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Nós não somos seres carnais tendo uma aventura, uma experiência espiritual na Terra. Nós somos seres espirituais, fomos criados em Deus, tendo uma experiência terrena. Então não é questão de, agora eu vou sair por aí espiritualizando tudo, não. Você vai sair agora com discernimento e com entendimento, sabendo que você não tem que lutar contra as pessoas, mas que você tem que ter sabedoria, ter a mente de Cristo, o discernimento de Cristo e entender que a sua luta não é contra o outro ser humano, mas a sua luta é, antes de tudo, contra Satanás, que tenta roubar a sua mente o tempo inteiro. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Outro ponto muito comum, que também é uma estratégia do diabo para tentar nos destruir através dos nossos pensamentos, são os pensamentos destrutivos acerca de nós mesmos. Quantas vezes você e eu, talvez, já tenhamos nos pego pensando da seguinte forma: nossa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Você vai começar um projeto e aí vem aquilo na sua mente assim: não, mas isso não é para mim, eu nunca dou certo, não, essa oportunidade não pode ser minha, não, para mim não funciona dessa forma. E o que é isso? Isso também são ilações malignas. Para quê? Para fazer você esquecer de quem você é. Por isso o primeiro módulo, paternidade, é tão importante
importante, porque nesse módulo a gente aprende a construção da nossa identidade. E quando a gente entende que a gente é filho do Deus poderoso, do Deus Altíssimo, nada mais consegue nos roubar. Então, quando esses pensamentos maldosos, destrutivos vierem na nossa mente, nós precisamos repreendê-los em nome de Jesus. Você não pode permitir que um pensamento maldoso, seja a respeito de si, seja a respeito do outro, dure mais do que 3 a 5 segundos na sua mente, porque isso é tempo suficiente para contaminar o seu coração. Então, quando esses pensamentos de autodestruição, de autocomiseração, de que coloca você num lugar, numa zona de fragilidade, não permita. Por quê? Porque o diabo é esperto, ele usa artimanhas, armas, sabe? Ele nos conhece. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe onde nós às vezes erramos, onde existe um ponto fraco na nossa vida, ele sabe. E ele vai usar essas mesmas estratégias sempre. Para quê? Para nos derrubar, para nos derrotar. E ele é o pai ele é o pai da mentira. Então ele vai trazer setas de mentira para instalar na nossa mente. Para quê? Para que a gente comece a acreditar naquilo que ele está dizendo ao nosso respeito. E quando a gente começa a acreditar nisso, o que é que a gente faz? A gente começa a declarar. E quando a gente começa a declarar, a gente começa a escutar o que a gente declara. E quando a gente escuta o que a gente declara, a gente começa a acreditar naquilo. E quando a gente acredita naquilo, as nossas ações vão ser conduzidas por aquilo que nós acreditamos. E essas ações vão se transformar em resultados. E esses resultados são potencialmente poderosos para quê? Para definir o nosso destino. Então nós precisamos compreender essas coisas. Precisamos compreender que os pensamentos de mal que vêm em nossa mente não provêm de Deus. A palavra do Senhor diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Ou seja, todo pensamento maldoso, faccioso, é arma de Satanás para tentar derrubar a sua vida. Portanto, não aceite mais esse tipo de pensamento na sua mente. Guerreie a batalha da mente com as armas corretas. Não acredite que você é menos do que aquilo que Deus lhe chamou para ser. É isso que nós precisamos sair daqui entendendo. Você precisa entender isso nessa aula. E quando qualquer pensamento dessa natureza vier na sua mente, você precisa repreender no nome de Jesus. No nome de Jesus, clame por Jesus, mude o pensamento, mude o foco e não permita pensar menos de você do que aquilo que Deus determinou para você. E eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa para você. Pensar menos de si é diferente do que pensar menos em si. Tem gente que pensa que ser humilde é pensar menos de si mesmo. E não é. É pensar menos em si mesmo. Pensar menos de si é se diminuir daquilo que Deus fez você para ser. Agora, pensar menos em si é você ter empatia, é você ter respeito pelo outro. Então, entenda isso, existe essa diferença. Então, você não foi chamado para ficar pensando em você, mas você também não foi chamado para ficar pensando menos de você. Então, que o Senhor derrame cura sobre a sua vida. Que o Senhor venha neste dia de hoje sobre você, sobre a sua mente, revestir a sua mente, sabe? De poder, de autoridade, para que você, assim que vier qualquer pensamento faccioso, maldoso, destrutivo, você repreenda no nome de Jesus e você possa viver a partir de hoje com a sua mente transformada, com a sua mente renovada em Cristo Jesus, porque essa é a vontade de Deus para você e para mim. Até o próximo bloco.